Para que nós possamos entender a caatinga, precisamos saber o que é bioma. Bioma é o conjunto de ecossistemas que ocupam uma determinada região geográfica e topográfica e funcionam de forma estável. O que é caatinga? A caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro e corresponde a 70% da região do Nordeste, e que é uma formação vegetal adotada pelo clima semiárido, com recursos para sobreviver ao período da seca. Botanicamente, é menos conhecido, apesar da grande biodiversidade. São exemplos da flora: cumaru, ipé-roxo e juazeiro. As árvores são baixas, os troncos são tortuosos, com espinhos, e folhas que caem no período da seca. Os cactos apresentam capacidade de armazenamento de água, e as raízes das plantas que recebem um solo para que seja possível captar a água da chuva. O clima da Caatinga é um clima semiárido do sertão nordestino. É quente com prolongadas estações secas e regimes de chuva, sendo estas chuvas irregulares. O tipo climático da região possui como característica principal longos períodos de secas e as chuvas ocorrem em pequenas quantidades, a de maneira irregular. População da Caatinga. As populações que habitam o bioma são também conhecidas como catingueiros. São sertanejos, vaqueiros, agricultores, população indígenas e quilombolas, sendo o berço da comunidade tradicional. Este agrupamento humano desenvolve suas próprias estratégias de sobrevivência e convivência com as condições da caatinga. São guardiões do conhecimento sobre o manejo das plantas, de suas propriedades e uso medicinais sobre a milenar técnica das buscas de água subterrânea com varinhas. O desmatamento da Caatinga é um problema ambiental de grave impacto e está associado, principalmente ao processo de desertificação da região nordeste do Brasil. A Caatinga possui atualmente metade de sua cobertura vegetal original. Em 2008, a vegetação remanescente da área era de 53,62%. Dados do monitoramento do desmatamento do bioma realizado entre 2002 e 2008 revelam que, neste período, o território devastado foi de 16.576 km², o equivalente a 12% de toda a Caatinga. De acordo com os dados do monitoramento, a principal causa da destruição da Caatinga deve-se à extração da mata nativa, que é convertida em lenha e carvão vegetal. E aqui está o antes e o depois da Caatinga. O bioma Caatinga é uma vegetação que é predominante do Nordeste brasileiro e é a única que apenas se localiza só no Brasil. A Caatinga possui um clima semiárido, uma estação seca, mas que quando chove muda muito o clima atual. A Caatinga está sendo bastante degradada, sendo o bioma mais frágil. Isso acontece por causa do mau uso de seus recursos, principalmente dos humanos. Embora seja vista na literatura como um lugar difícil de viver, por seca e com calor sufocante, essa é apenas uma das partes dessa grande região marcada por florestas secas e vegetação arbustiva. A vegetação é formada por plantas adaptadas ao clima seco, em que ocorrem poucas chuvas. As principais espécies são mandacuru, o xique-xique, a aroeira e a braúna. A vegetação da Caatinga apresenta três estratos: arbóreo, com espécies que variam entre 8 a 12 metros de altura; arbustivo, com espécies que variam entre 2 e 5 metros de altura; arbusto, com espécies com altura abaixo de 2 metros. Encontrados nesse bioma unicamente brasileiro, existem mais de 1.200 espécies de animais da Caatinga, sendo algumas exclusivas desse bioma. Estima-se a existência de 45 espécies de anfíbios, 240 de peixes, 95 de répteis e 975 de aves.
Alguns dos animais típicos da Caatinga estão ameaçados de extinção. Isso acontece entre muitos fatores, por conta dos desmatamentos, da caça predatória e do tráfico ilegal. Acredita-se que mais de 180 animais da Caatinga já estavam em extinção. Desses, mais de 40 vivem somente neste bioma. Exemplos dos animais da Caatinga são a jaguatirica, a arara vermelha, a preguiça comum, o jaguarundi, o bem-te-vi, o carcará, a arara azul de Lear, o tiziú, o periquito de bochecha parda e vários outros.